o Alfa, que é o Ômega, que é o Criador de todas as coisas, que além de uma outra, tudo foi gerado por Ele. Aleluia, irmãos. Se assim não for, irmãos, Jesus, irmãos, como é bom estarmos juntos. Como é bom louvar o Senhor e se a presença dele, sem chavões. É impossível a pessoa sentir a presença do Senhor. Quando a gente se junta, a nuvem vem. Glória a Deus, irmãos. Sempre foi assim. Lá atrás, Moisés era assim, o povo se reunia, a nuvem vinha e ficava em cima da terra. E Deus está aqui com a gente, irmãos. Eu queria repetir um texto com vocês, que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 24. 2 Crônicas, capítulo 24. Versículo 2. Diz o seguinte: Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada. Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada. Versículo 4. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer reparos no templo do Senhor. Ele reuniu os sacerdotes e os levitas e disse: vão à cidade de Judá e recolham o imposto devido anualmente por todo Israel, para fazer reparos no templo de seu Deus. Vão agora mesmo. Os levitas, porém, não agiram imediatamente. Por isso o rei convocou Joiada, o sumo sacerdote, e lhe perguntou: por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto designado por Moisés, servo do Senhor, e pela Assembleia de Israel para a tenda da aliança? De fato, Atalia, aquela mulher ímpia, e seus filhos tinham arrombado o templo de Deus e tinham até usado os seus objetos sagrados. Aleluia. Os seus objetos sagrados para cultuar os varões. Então, por ordem do rei, fizeram uma caixa e a colocaram do lado de fora, à entrada do templo do Senhor. Fez então uma proclamação de Judá e de Jerusalém para que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo do Senhor, havia exigido de Israel no deserto. Todos os líderes e todo o povo trouxeram para ele as suas contribuições, colocando-as na caixa até este ano. Amém? Uma das coisas que eu mais gosto desse texto é quando diz assim: Joás fez o que o Senhor aprova. Aleluia! Glória a Deus! Aí, irmãos, é algo que ninguém consegue pagar o homem de Deus. E diz aqui depois que ele decidiu reparar o tempo. Ou seja, não há nada que aconteça se não houver uma decisão. A decisão, ela tem uma conotação com fé. E quando você decide do que você está convicto, e quando você está convicto do que você está fazendo, é porque você tem fé, e o que você quiser fazer, haverá o futuro de Deus. Então, quando você faz o que o Senhor aprova, quer dizer o seguinte: que você está preocupado com a bênção de Deus. E bênção de Deus, no original, significa o seguinte: aprovação, autorização. Ou seja, tudo que eu fizer vai ser aprovado. Glória a Deus. Quem é a bênção de Deus? E você percebe no texto que a Atalia, que na verdade era, se não me engano, é a filha de Jezabel, ela
é as pessoas ficam nas coisas que Deus e se autoconhecendo com as coisas do Pai eterno. Isso é prostituição. Isso é prostituição. E o templo não é uma parede, o templo é aqui dentro. Eu quero saber que tipo de reparo nós estamos fazendo em nosso templo. Aleluia! E a gente tem templo, isso somos nós. Se nós somos preocupados em zelar pelo nosso templo. Isso aqui que ele chama joiada, que é o sacerdote, que cuidava das coisas do Pai eterno. Então, é representante do povo de Deus. Diz: recolhe os impostos, e vamos reparar esse templo. E o que acontece? Os levitas não foram. Quem eram os levitas? Que ajudavam os sacerdotes, que auxiliavam os sacerdotes. E viu que ninguém do povo foi retribuído. Mas aí o que ele faz? Olha a visão do rei. Ele vai na chave. Quem é a chave da prosperidade? Joiada. Por que o Senhor falou dos levitas recolher as coisas? Rapidamente, cara, dá uma ordem, todo mundo leva, os líderes levaram, e depois o povo levou. Sabe qual é o segredo da prosperidade da nossa igreja? É o sacerdote. Sabe qual é a chave da prosperidade da tua igreja? É você. Sabe por que muitas vezes o povo oferta? Porque o povo está esperando você pegar a chave primeiro. Às vezes a gente quer colheita, mas a gente não quer plantar. Porque a gente acha que a gente é a própria plantação da gente, não. Porque a Joel tem que ofertar, o Levita tem que ofertar, todo mundo tem que ofertar para que o povo pudesse experimentar a prosperidade. E se você olhar no texto, diz que a glória veio, a caixa enchia tanto que transbordava, esvaziava e ia novamente sendo colocada lá e enchia de novo. Aleluia! É a prosperidade, não fica a chave dentro do seu coração. Glória a Deus! Ele lá na parede da sua obra, Espírito quiser, não fala agora, não fala uma coisa, Pedro, eu nunca vi, irmãos, tanto Espírito quiser que acha que para cá, tem que chamar de meditação, cura da alma, trauma, chamar o de volta, fazer a cura da pessoa, porque não tem jeito. Eu nunca vi uma entrega tão pouca dentro do curso de pastor de ajudar. Você quer achar para a tua igreja, quer a possibilidade? Não é você. O rei sabia que a chave de volta estava, a chave da possibilidade estava enjoiada. Ele não chamou ninguém, apóstolo Davi, para ajudar. Ele chamou o sacerdote. Quem é que está a chave? Quem é que está a chave da cidade? É o sacerdote. Nós somos sacerdotes do Evangelho. A gente é a chave da prosperidade do Evangelho, irmão. Falou o Senhor, irmãos, a gente é a chave da prosperidade do Evangelho. Não existe vitória sem posicionamento. Não existe posicionamento sem decisão, sem fé. Fala o teu aí. Olha melhor, pastor. Fala igual. Ou assim, igual você faz lá com as ovelhas lá. Assim, fala aí, eu estou vendo na sua cara, irmão. Fala aí. Sangue no povo, né? Fala, abre essa mão aí, irmão. Fala assim, oferta e me leva para usar, irmão. Sangue do café, vem do café, vem da reunião do café, meu Deus. Vai, o miserável. Aleluia. Que honra a Deus. E você está vendo aqui, vai ofertar também. Aleluia. Vai dar visão. Irmão, como é que vai fazer? Como é que eu vou fazer? A marcha para Jesus eu vou fazer em dezembro. Quem vai com a gente? Não, vou fazer uma marcha para a glória de Deus. Para arrebentar. A terra nossa foi terrível, mas a chave da puta é com a gente. Aleluia. Vamos fazer. Vamos com assim? Então começa a pensar hoje. Tem isso, carro de crédito, trabalho de refeição, dá tudo aqui hoje. Aleluia. Glória a Deus. E fique em paz que ninguém está fazendo isso, não. Está aqui para poder injetar a prosperidade na cidade de hoje. A chave da gente. Amém? Eu tenho certeza que tu vai comer hoje X-Bacon na tua luz. Tu vai. Já preparou aquela pizza para Deus jantar? Uma coisa que ninguém passou com não. Não, alguém começou a comer, né? Comeu outro? Olha, comeu outro, tá vendo? E não é porque eu vi não, eu fiz uma pizza só você viu o cordeiro. É,
por isso que eu entendi isso na minha vida. Graças a Deus, se demônios quiserem, eu estou irmão na minha vida. Você acha que nós aqui não tem perdão? Então agora então, irmãos, é que eu perco tudo. A gente está, enfim, tudo agora. Entendeu? Mas a palavra de Deus é a casa do Pai. Você é a casa do Pai. Essa coisa, tudo entende, tudo que você coloca é colhido na tua vida. O que está colhido aí no seu tempo? Fala para mim. A igreja, ela é o reflexo da tua vida. Aleluia, aleluia. Vamos ver a chave? Vamos ver a chave? Vamos ver a Deus. Tem uma sentagem bem aqui na força, né? Na salva. Quem vai ver? Quem tem direção? Vamos pegar. Leva uma menina de ajuda. Cadê o Pix dele? Tem Pix dele? Foi precisando o quê? Rápido? Porta? Eu esqueci o nome do porta. Fecha a porta atrás. Nós estamos sem um data show. Já pegaram isso de lá? Eu vou passar aqui no Pix. A Maria também. Essa manhã nós estamos percebendo que Deus está dando a chicotada aqui em pastores, né? Porque infelizmente nós temos pastores que não desistem. Mas nessa manhã o Senhor está mudando a nossa história hoje. Nós vamos comer aí com prazer, com alegria, com fé, pastor. Em nome de Jesus. Pix 06. Tô pegando aí. 06 045 642 1000 contra 93. Precisa repetir? Repita. 06 045 642 1000 contra 93. 06 045 642 1000 contra 93. Pega os cartões aí, a maquininha está passando. Glória a Deus. Vai abençoando, irmãos. Glória a Deus. Vamos adorar. Cadê o pastor Josué? Cadê? Está aí? E aqui vem me ajudar aqui, irmão. Só anota para cá um pouco, deixa um pouco mais.
Ainda mais agora que nós estamos talvez vivendo a maior guerra em nosso país, onde haverá uma eleição acirrada que pode nos abençoar divinamente ou a gente pode passar a maior perseguição. A gente precisa entender quem nós vamos colocar lá. Nós temos que orar pelo nosso país, irmãos, que quer desconstruir o princípio de família. E a gente não pode deixar isso acontecer. Eu nunca vi tantos ministérios, homens de Deus, se unirem na política como nos tempos de hoje. Isso é bênção, porque por muitos anos a igreja ficou mista, porque tinha aquela questão de que a gente não poderia se envolver com política. E por isso que hoje está do jeito que está, mas agora Deus está levantando a igreja. Então o que nós temos aqui? O rei sabia que a chave da prosperidade estava nos sacerdotes. E glória a Deus que tem irmãos em nosso meio que estão se levantando para nos representar. Então, antes de eu passar a palavra para o nosso amado pastor Éder, meu irmão, parceiro, a gente vai orar, amém? Por todos os cuidados que estão aqui hoje presentes. Então, por favor, você que é candidato a deputado, vem aqui na frente, vamos estar orando por vocês. Eu estou vendo aí o Ricardo Sá, estou vendo aí o Ramos, estou vendo aí o Cláudio Fernando, né? Agora, e essas músicas, sabe, gente? O Cláudio Fernando tem uma música, sabe aquela assim, ela vai abrindo aí, só saindo do corredor. Tem mais candidato aí, não? Tem mais candidato? Agora, vamos pegar porque eu sou isso aqui também, quando a gente jogar só vem cá, meu Deus, você é uma autoridade da cidade, então vem cá também. Está assistindo bem, meu irmão? Está assistindo? Não, eu sou isso que está assinando. Está assinando? Tá bom. Não, eu preciso também. Deus não vai falar, não. Ele fala, Ó. Vai pegar a listinha lá. Eles ofertaram aqui hoje? Todos ofertaram? Ofertou? E nós te pedimos, ó Deus, se for da sua vontade, que o Senhor
homens honestos, homens tementes a Deus, homens que se desviam do mal. E nós vemos, ó Deus, que há uma responsabilidade, ó Pai, sobre a vida desses homens, que eles vão entender, Pai, que não serão apenas deputados ali dentro, mas serão ali naquele lugar, ó Pai, a voz profética, Deus, do teu povo, daqueles que têm clamado, daqueles que têm orado, Pai. A tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor, Deus, que o povo do Senhor se alegra quando o justo governa. Então, Pai, permita que esses homens venham alcançar uma cadeira, Deus, no Senado brasileiro, e nós consagramos a sua candidatura para esses homens ao Senhor, papai. Nós entendemos que ali naquele meio tem que ter lágrimas, tem que ter joelho no chão, porque existe um povo sofrendo, existe um povo clamando, e nós declaramos que o Brasil, Pai, é a nação mais linda do planeta, e nós profetizamos, ó Deus, prepara uma cadeira no meio brasileiro, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Nós abençoamos a vida desses homens, os seus familiares, as suas casas, a vida do meu filho, como vereador da cidade do Guarujá. Nós abençoamos e declaramos, ó Deus, que será um tempo de vitória, onde o Senhor vai colocar homens honestos ali dentro. Por isso nós abençoamos a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Também pedimos a sua bênção sobre o nosso querido reverendo Éder, Pai, que o teu filho seja usado como profeta nesta noite, Pai. Nós entendemos que há uma unção sobre a vida dele, Pai, e nós só recebemos a unção que respeitamos. Então nós respeitamos a unção que está sobre a vida do reverendo, que o Senhor use ele como voz profética nesta noite, para ministrar os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom dia, amados. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus amados, meu nome é Éder Manderson. Sou pastor presbiteriano e para mim é uma honra imensa, Bispo Edival, estar aqui na igreja do Senhor. Bispo Edival é uma pessoa que eu considero muito, talvez um dos melhores pastores dessa cidade. E isso eu não estou falando assim, nem menosprezando nenhum outro, viu, irmãos? Ele de fato é pastor. E nós, nesse período, nós confundimos o que é pastor. Nós entendemos que pregador é pastor. São coisas diferentes. No Brasil tem muitos pregadores bons, de todas as denominações. Agora, pastor é o quê? É quem cuida. Aleluia! Entendeu? E ele cuida mesmo, e eu fico muito feliz, e eu tenho uma honra imensa estar aqui nesse culto. Ele sabe que isso é verdadeiro, e eu já tenho conversado com ele sobre isso. E falando em cuidado, ele cuida de pastores também, de outras pessoas que estão no ministério. E antes de ministrar a palavra, eu gostaria de lembrarmos que nós estamos no Setembro Amarelo. E o número de suicídio na igreja não é menor nem maior do que fora dela. E é triste isso. E o número de suicídio entre pastores tem aumentado muito. Porque outra classe de desumida para essa, né? Os pastores acham que são concorrentes um do outro. E aí não tem amizade um com o outro. Não dá para confessar os pecados um ao outro, porque vai sair fofocando. É um dom de língua miserável do inferno. De Deus não é. Do inferno. Aí vive uma vida solitária e alguns tiram a sua própria vida. Nós precisamos abrir o olho, porque não somos concorrentes. Não somos. Nós trabalhamos para o mesmo
Deus. Que Deus possa te levantar pessoas na vida de você, para te ajudar, para estar junto, para chorar com você, para te abençoar, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Bom, dito isso, eu quero convidá-los, não vou pregar sobre isso, tá? Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de João, capítulo 11. João, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 16. Mas, porém, nós iremos falar sobre todo o texto. João, capítulo 11, do verso 1 ao verso 16. Diz assim a palavra de Deus. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava na morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de você, me alegro de não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até lá. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o Mestre. E quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Que o Senhor nos nossos corações aplique a porção da palavra dele em nome de Jesus. Eu passei um versículo do que combinei com vocês, porque esse versículo tem uma importância muito especial. Meus amados, como é ruim receber uma má notícia. Como é difícil você ir no médico, por exemplo, e o médico dizer assim: você tem câncer. É difícil para todo mundo, inclusive para crentes, homens de Deus. Minha irmã, ela é uma mulher muito vaidosa. Gostava muito de se arrumar. Ela fez lipo, fez alguma coisa, não sei dizer o que foi, para ficar todo dia chuchuzinho. Um dia ela liga para mim e disse: irmão, eu estou com uma doença degenerativa. Aos 45 anos de idade. E o médico me disse que
E eu tenho que tomar um remédio que eu vou ficar inchada. Um mês depois ela liga para mim de novo e diz: irmão, já não consigo mais andar. As minhas pernas paralisadas. Eu estou perdendo os movimentos motores do braço. E eu vou ter que ir para um outro estado, fazer um tratamento e ficar alguns meses lá longe da minha família. E eu quero que o Senhor. E eu disse assim: Suzy, é o nome dela? Suzy, você crê que Deus pode mudar toda a sua história? Ela disse: creio. E se Deus não mudar, Suzy, você está preparado para encontrar-se com Ele? E ela chorou. Porque é muda. Até para pastores, quando ouvem a respeito do câncer, quando lida com a morte de um seu parente, com a doença de um próximo, onde você não consegue fazer nada para mudar a história, a não ser orar. E algumas vezes, o nosso Deus quer ser Senhor sobre tudo e todos, e tem todos os desígnios, Ele se demora a responder. E outras vezes, não só demora a responder, mas Ele não responde como você deseja. E algumas vezes o luto invade o coração e a mente de muita gente. E aí surge cada vez mais a ideia de distanciamento e de raiva e de ira contra o próprio Deus e de indignação ao Senhor. Minha irmã está viva, ela voltou a andar, mas ela sabe que ela, qualquer momento, cada vez mais o seu corpo vai atrofiar-se e ela vai morrer. Ainda jovem. Todos nós vamos morrer. E algumas vezes nós somos preparados para viver, mas não para morrer. Nós somos preparados como Paulo, ao ponto de dizer: se vivemos, para o Senhor vivamos. Seja que vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ou cantamos algumas vezes: se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas será se nesse momento que Ele não faz, na minha vida Ele continua sendo Deus? Continua sendo Senhor? Eu gostaria de ministrar o meu e ao seu coração sobre o seguinte tema: Jesus traz esperança em qualquer situação, independente da situação da qual você está vivendo. Jesus traz esperança, porque quando não se tem esperança, quando a esperança se vai, quando a esperança falha, desfazem tudo, sonhos. As pessoas desistem da vida, do projeto, desistem de Deus. Jesus traz esperança em qualquer situação. Quando nós lemos o texto de João 11, ficamos maravilhados com o ensinamento e como o caos entrou numa família, tirando totalmente a esperança. Você lê o texto e você vê que as irmãs mandam notícia a Jesus. E Jesus recebe a notícia, fica ali mais 2 dias, não volta de imediato. Você vê que a doença vai piorando, Lázaro morre. Havia uma crença que a ressurreição poderia se dar até o 3º dia. Lázaro fazia 4 dias quando Jesus voltou e tinha morrido. Todas as 2 irmãs, quando encontram com Jesus, elas usam a mesma expressão. Se o Senhor tivesse aqui,
transformação, de mudança, do agir de Deus, da manifestação da graça, da manifestação do poder. Não há mais nenhuma esperança. E se você estiver aqui hoje sem esperança, eu quero te apresentar a esperança da vida, apesar que você entende, você precisa ouvir de novo para ser renovada a sua fé, a sua alegria, em nome de Jesus, que é um Deus dos céus, presente e real, que traz novo cada manhã, as suas misericórdias se renovam, que pode fazer um milagre, que quanto à vida, há esperança de mudança, de transformação, de restauração em todas as áreas da sua vida. Jesus traz esperança em qualquer situação. E nós iremos pregar como presbiterianos a 3 pontinhos, né? Vamos pregar o Cris ri porque ele era presbiteriano. Aí ele ri, dizendo, 3 pontinhos ele já sabe, já me quer. O Cris é uma história, né? Ele come um hamburgão depois do culto e pensou que todo mundo come. Eu como, mas o Cristo ele volta bem disciplinado. Essa foi. Então nós iremos ministrar a palavra de Deus em 3 pontos. Problemas intransponíveis que você não consegue superar. Promessas inconcebíveis e poder incrível. Em primeiro lugar, problemas intransponíveis. Meu irmão é muito usado por cura. Eu já vi ele orar, a pessoa ser curada do câncer, acabou de sumir na hora. É muito usado por cura. E ele entrou em uma situação difícil quando a sua esposa adoeceu de câncer e teve de arrancar os seios. E uma vez eu fui com ele orar, e ele chorando e dizendo, Deus, o Senhor me usa para abençoar tantas pessoas, e a minha esposa, o Senhor não curou. E durante alguns meses ele ficou muito indignado com isso, porque ele orava e pessoas eram curadas, e a esposa dele não. Ele se deparou com um problema intransponível, que ele não podia passar, ele não podia superar. Deus não queria isso. Ele parou também diante de uma situação da qual Deus estava dizendo, eu sou Deus, é eu que faço, não é você, você é instrumento. E isso gerou crise, porque todos nós vivemos por situações tão difíceis, das quais nós não conseguimos romper. Até ouvimos muitas vezes que se o mar não se abrir, Deus vai fazer para você passar por cima, e é verdade, em alguns momentos. Em alguns momentos Deus não vai fazer você passar por cima. E você deve entender isso, porque quando nós olhamos a história de homens de Deus que sofreram por amor e causa do Evangelho, podemos ver que o Evangelho é cruz. O Evangelho é andar na contramão. O Evangelho faz com que você seja perseguido, caluniado, por falar e viver a verdade. Esse é o Evangelho. E o Senhor Jesus diz, bem-aventurados sois, quando por minha causa forem perseguidos, injuriados, e disserem todo mal contra vós, regozijai-vos. A palavra de Pedro, inspirada por Deus, a sua carta, diz assim, felizes quando passarem por tribulações. E há tribulações que você olha e são tão grandes que não há possibilidade nenhuma de superá-las. Essa família estava vivendo um problema no qual eles não podiam superar. Primeiro, Lázaro estava doente.
e a doença que acometeu a Lázaro, não havia possibilidade humana de cura naquele período. Não havia nenhuma possibilidade dele ser curado naturalmente com remédio, com tratamento médico. Não havia nenhuma possibilidade. Então era uma situação humana intransponível. Mas a coisa piora, porque há um problema do atraso de Jesus Cristo na mente das irmãs. Como algumas vezes nós passamos por essa situação, oramos, e algumas vezes até perguntamos: Senhor, o Senhor não está vendo que o inimigo está se levantando? O Senhor não está vendo a perseguição que eu estou sofrendo? O Senhor não está vendo a dificuldade financeira da qual eu estou vivendo e preciso da tua provisão? E você ora, jejum, você consagra. E Deus simplesmente diz: espere. E esperar não é uma coisa fácil, porque Deus responde a oração. Todo mundo aqui crê, amém? Mas Ele responde muitas vezes não é do nosso jeito. E algumas vezes Ele responde a você: não vou te dar. E você tem que ter sensibilidade para entender que Deus não quer te dar. Ele disse isso a Paulo: a minha graça te basta. Deus disse a ele: eu não quero te dar o que você está me pedindo. Você é diferente de Paulo? Não! Pode acontecer isso na sua vida. Você está orando e Deus dizer: não vou te dar. Mas algumas vezes Deus diz: espere. E quem gosta de esperar uma hora para ser atendido pelo médico? 2 horas no banco. Ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar, porque a espera nos inquieta. A espera, algumas vezes, tira a paz, tira o ânimo. O salmista, no Salmo 27, o último versículo, se eu não estou equivocado, no verso 14, ele diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifica o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Na espera pelo Senhor, tenha ânimo, porque Deus está tratando, Deus está cuidando, Deus está no melhor, Deus sabe o que é melhor para você. Não perca a esperança, fortifique o seu coração, porque com a palavra de Deus, com o que Deus já fez, e Ele é poderoso para fazer de novo. E algumas vezes nós esquecemos de fortalecer o nosso coração. Pastores têm o costume de alimentar os outros, mas não se alimentar. Ler a Bíblia para fazer estudo ou para pregar, como se fosse um instrumento de trabalho. Isso é pecaminoso. Nos mostra o quanto distantes estamos de Deus, que incentivamos as nossas igrejas a ter devocional, a orar, a ler a palavra, desprovido de qualquer trabalho que você venha fazer. Mas para ouvir Deus falar, você tem. Para ouvir Deus falar, você tem. Para ouvir Deus falar as mazelas minhas e suas que algumas vezes Deus, na nossa ótica, se atrasa. E naquela família havia esse pensamento: Deus se atrasou. Porque se Deus não se atrasasse, porque se Deus não se atrasasse, Jesus ia mandar uma palavra. Sabe, Jesus, Ele curou outras pessoas assim, só com uma palavra, à distância. Não necessitava Ele voltar. Mas Jesus se atrasa, humanamente falando, de forma proposital, porque a glória de Deus deveria ser manifestada. As pessoas deveriam ver quem de fato Jesus é.
que algumas vezes Deus se atrasa para trabalhar em nós. A ótica, a visão que temos de Deus. O texto bíblico, verso 5, diz que Jesus amava Lázaro, mas não foi lá, porque precisava trabalhar a visão dele na mente das irmãs, na mente dos discípulos e na mente de todo o povo que ia ver aquele milagre. Glória a Deus. Como vai se agravando mais o problema da morte? Jesus ainda se demora, ele conversa com os discípulos e diz: Lázaro adormeceu. E os discípulos dizem: Senhor, ele está salvo, porque eles imaginavam que Jesus Cristo estava falando sobre o sono. E depois Jesus diz claramente: Lázaro morreu. Há um problema muito sério na morte. A pandemia revelou o coração de muito crente. O desespero das pessoas que acreditam na ressurreição, desesperado, com medo de morrer. Com medo de morrer. Mostrou realmente a nossa fé em um Deus Todo-Poderoso, que é Senhor de nossa vida e de nossa história. Teve gente na igreja, inclusive na minha, não estou falando da sua, mas eu sei que isso foi no geral, que teve medo até quando voltou de ir no culto, para não se contaminar. E se Deus quisesse, te levaria onde quer que você esteja. Mas mostrou que a nossa fé em relação à esperança futura não era forte o suficiente. Apesar de não termos intelectualmente de prática, a ortopraxia estava viciada na ortopraxia. As pessoas se prepararam para a morte e começaram a ter os conflitos internos. Muita gente, não só em pandemia, quando se depara com a morte, começa a barganhar com Deus. Deus, se o Senhor curar, eu vou te dar tanto. Isso é um bobo. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus quer fidelidade, sim, dízimos e ofertas, mas Ele não precisa do seu dinheiro. Não há como barganhar com Deus. Deus, se o Senhor mudar, eu vou mudar nessa área. Crente, você já deveria ter mudado há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Mas depara com a morte, começa esse conflito. Barganhar. Achando que Deus é um político. Errado isso. Muito errado. Outros ficam com raiva de Deus e de tudo e da vida. Outros reclamam como vergonha terrível, dizendo: Deus, não tinha um outro que era pior. Misericórdia. Outras pessoas entram em depressão tão profunda que a vida perde um pouco porque um marido que morreu, uma mulher que morreu, um filho que morreu, era Deus na vida daquela pessoa. E quando eu vou conversar com algumas pessoas assim, diz: como é a sua vida sem ele, sem ela, sem seu filho? Acabou, não tem mais cor, não tem mais brilho. É mesmo? É. E quem dá sentido à vida? Quem dá sentido à vida? É a minha mulher? É meu filho? Eu tenho um filho único. Se alguém perder emprego, ou se o pastor for despojado por conta de ter
perde o sentido da vida. E o ministério é o sentido da minha vida. O salmista diz: o Senhor é a minha porção e a minha herança. O sentido da vida está em Cristo, em Deus. E o luto é saudável, durante um tempo é salutar, é entendível isso, que não há ninguém que não sofra, que não chore, mas não pode ficar assim a vida inteira. Tem que aceitar o que Deus faz. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Davi nos mostra um exemplo fantástico. Ele jejua durante 7 dias, a criança morre. O povo não queria dizer ele porque ele ia ficar desesperado. Quando ele entende, ele levanta para um banho, vai para o templo, agora sim. Com a palavra viva, Deus podia fazer alguma coisa na mente de Deus. Essa é a visão. O problema da morte. O problema da morte traz aquelas irmãs um problema intransponível, do qual não consegue superar. Ao tal delas dizer a Jesus Cristo: se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Elas acreditavam que Jesus era Deus, mas a ótica de Jesus como Deus era uma ótica mirrada, não suficiente para acreditar que Ele é Senhor sobre a vida e sobre a morte. Isso nos traz o problema da dúvida. O problema da dúvida, ela vem na mente e no coração do povo. Porque se Jesus estivesse aqui, nada disso tinha acontecido. Jesus vive isso. E elas estão duvidando, ou dizendo, atribuindo a Jesus Cristo a ação de curar ou não, mas não a ação de dirigir a história, dirigir a vida, dirigir os fatos, de coordenar tudo. A dúvida. Se ele chegasse mais cedo, se ele chegasse antes, ele poderia curar. Se chegasse até o terceiro dia, segundo a tradição, ele poderia ser ressuscitado. Era uma crença no meio do povo. Mas 4 dias se passaram. Se o Senhor estivesse aqui, nada disso tinha acontecido. Deus é que dirige os fatos. Algumas vezes nós duvidamos de Deus porque Deus não faz como queremos. Deus não faz do jeito que queremos. Mas esse texto não só fala de problemas intransponíveis, dos quais eu e você não podemos transpor, superá-los. Esse texto fala de promessas incríveis. Quando você lê o verso 23 a 25, Jesus começa a falar de uma forma tão especial a respeito da promessa sobre a morte. Diz assim: Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A promessa de Jesus é sobre a morte. A teologia estava boa na mente de Marta, mas estava em sintonia com o que Cristo queria fazer e que fato Cristo era. Quando no verso 25 ele diz: eu sou
acreditasse, seria vã a nossa fé. Nova esperança futura. Não se limitava a sua vida terrena e acabou. Jesus faz promessas sobre a morte. Promessas incríveis e algumas vezes inconcebíveis, porque Marta não compreendia daquele jeito. A promessa de Cristo vai além, vai a promessa sobre a libertação. Verso 26 ele diz: e todo que crê e vive em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Sabe o que Jesus está dizendo ali? Eu vou libertar vocês do poder da morte. A morte não tem mais poder sobre a sua vida. É o que Cristo está ensinando. Essa promessa é inconcebível. E passou a ser uma realidade muito real. Quando qualquer ente querido meu e seu morre, que está em Cristo, eles vão para o céu, para o lado do nosso Deus, eles vivem eternamente em gozo e alegria. Então deveria ter duplo sentimento de choro, de tristeza por causa de uma partida, mas ao mesmo tempo de alegria, de regozijo, porque sabemos em que cremos. Crê nisso? Disse Jesus, perguntou Jesus a Marta se ela tinha essa esperança, se ela tinha essa crença. É claro que ela responde sim, Senhor, eu creio. Promessas inconcebíveis. Houve promessa a respeito da dependência de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Jesus Cristo diz crê nisso, Jesus está dizendo: não é você que faz isso, sou eu. Você tem que depender de mim. Você tem que confiar em mim. E não só você, mas todo o povo tem que entregar a mim a sua alma. Tem que entregar a mim. Crê nisso. Isso nos faz dependentes de Deus. Sabe por quê? Porque há coisas que nós não fazemos, mas o nosso Deus promete muitas coisas na sua santa palavra. A promessa de Deus, tudo tipo na palavra de Deus. Jesus promete salvação, libertação sobre o pecado. Jesus nos promete o futuro. Jesus promete vitória. Jesus promete que irá acabar com a solidão. Jesus promete paz. Jesus promete provisão em meio às suas necessidades. Jesus promete responder à oração. E há muitas outras promessas feitas por Deus na palavra de Deus, que nós, como povo de Deus, precisamos acreditar e nos apropriarmos dela. Sabe, irmãos, há uma promessa de dependência e você precisa parar de depender de você mesmo. Depender do dinheiro que você trabalha e dizer assim: eu tenho tantos convênios porque eu trabalho. Deus pode tirar. Eu não gosto de missionário quando diz eu vivo por fé. Não gosto. Me perdoe, tem um missionário aí. Não sei quem disse isso não, mas eu estou dizendo que eu não gosto. Porque crente vive por fé. Aleluia. Não é missionário que vive por fé, porque vive de oferta. Crente vive por fé. Se você tem seu salário fixo todo mês, você vive por fé, porque quem abriu foi Deus e ele o povo de Deus vive por fé. Aleluia. Em terceiro lugar, poder incrível. Jesus, ele manifesta a sua compaixão. Quando você lê os versos 33 e 38, você vê que Jesus Cristo chora.
E isso nos mostra tanta compaixão. Jesus sabe quando você está indignado, por que você fica indignado? Porque Ele passou por isso. Jesus sabe quando você é traído, qual é o sentimento de uma pessoa traída, porque Ele passou por isso. Quando você é abandonado, Jesus sabe qual é o sentimento. Aleluia! Sabe, irmãos, Jesus tem compaixão e Ele chora. Ele chora diante da morte de Lázaro, não porque Ele não sabia que Ele tinha poder para ressuscitar, mas Ele chora porque Ele é homem. 100% homem. E Ele veio e sofreu por amor a mim, a você, para entender eu e você. Quantas vezes nós falamos somente de um Deus poderoso, extraordinário, que nem os céus dos céus foram contê-lo. Mas é necessário falar também de um Deus pessoal, de um Deus presente na minha vida e na sua vida, todo e qualquer momento. Podemos falar sim de Deus transcendente, poderoso, extraordinário, mas devemos lembrar de Deus imanente, pessoal, que vive conosco, que sabe a minha dor, o meu sofrimento, sabe as suas tribulações, sabe o que você tem vivido, o que você tem passado, e por isso Ele chora. Porque Ele sabe, para saber o que é toda perda, para poder te compreender no momento de dor, para te amparar, para te confortar. Ele está contigo. Mas Ele manifesta o seu poder, não só nesse fato, o fato de dizer: eu sei o que você está passando, eu sou contigo. Ele demonstra o seu poder pela sua conexão com Deus. E dos versos 41 ao 42 ele faz uma oração. E ele ora só para que o povo pudesse entender o quanto ele e Deus são bem conectados, indissolúveis, indivisíveis. Há uma conexão muito afinada. Mas há um poder de Deus que se manifesta através da sua autoridade na palavra. Quando você para com o verso 43, Jesus levanta a voz e diz: Lázaro, vem para fora. Irmãos, Jesus fala ao morto com a autoridade incrível e extraordinária. Ele fala ao homem que morreu, que não podia ouvir, que nem um som poderia entrar no seu ouvido. Ele diz: Lázaro, sai para. O poder incrível de Deus não está tão somente Ele se parecer conosco, não só na conexão que Ele tem com o Pai, que nos deixou essa conexão. O poder incrível de Deus na pessoa de Jesus está na sua autoridade. A autoridade da sua palavra proferida. A autoridade que quando Ele falou, tudo e todos obedeciam. Na criação Ele disse: haja luz, e houve. Era esse poder de trazer à tona aquilo que não existia. Jesus ensinando sobre essa espécie de fé que no grego tem um termo fé emiseta, que é a fé como a de Deus. Ele disse: se tiver fé, dirá esse monte ergue e se lança no mar, do tamanho de um grão de mostarda. Se você tiver fé, você vai pronunciar com autoridade, crendo no poder de Deus, e assim vai. Que em nome de Jesus, Cristo ministre uma palavra de cura, de libertação, de salvação, de restauração, de transformação, que Ele use a sua autoridade e diga:
Haja, em nome de Jesus. E fala a glória do Senhor. Irmãos, creia no poder de Deus. Creia, não perca a sua esperança, porque Jesus é a nossa esperança em qualquer situação. Ele pode transformar seu filho, ele pode abrir uma porta, ele pode usar pessoas totalmente desviadas dos princípios de Deus para te abençoar, porque Ele é Deus. E creia no poder de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Irmãos, vamos orar e antes de orar por você, comigo, quero que você ore por você mesmo. Colocando diante de Deus o que você deseja para os seus e acreditando nisso, porque Jesus está aqui. E é Ele que pode mudar a sua história. É Ele que pode transformar a sua vida. É Ele que pode trazer vida. É Ele que pode soprar Espírito Santo. É Ele que pode transformar. Ele Deus santo e tremendo. Nossa, pode ver, povo, que acredita e tem esperança no Senhor. Tem esperança que o que nós não podemos fazer, o Senhor é poderoso para fazer. Tem esperança e crê nas tuas promessas. Acredita na tua autoridade sobre tudo e sobre todos. Então, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, age com poder e graça na vida, na mente, no coração do teu servo, da tua serva, para a glória do Senhor e do teu reino. Em nome de Jesus, aleluia e amém. Escolha-me de as do seu amor.
sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus possa nos dar um salve abençoado. Você faz sua atividade à noite, ou seu culto amanhã, que venha a ser continuidade, uma extensão de tudo aquilo que Deus fez nessa manhã. Quero dar alguns recadinhos antes de nós encerrarmos aqui. O primeiro recado é: mês que vem, café do mês que vem, café de outubro, cara, no dia 22 de outubro, café do Conselho de Pastores, vai ser lá na igreja do seu pastor, Igreja da Graça, Avenida Oswaldo Cruz, 876, dia 22 de outubro. Nesse café, 22 de outubro, nós ali já vamos entregar também a convocação, né? A gente tem que fazer o edital de convocação, porque novembro já é o mês que nós temos que ter uma eleição na chapa, né? Ou a chapa permanente, ou uma outra que possa aparecer. Então, em outubro nós temos que fazer o edital de convocação. Então, no café de outubro eu já apresento o edital de convocação, e em novembro será a nova eleição. O café de novembro na igreja do pastor Cristiano, igreja Cristo Ilumina. Só vamos decidir se vai ser no terceiro sábado ou não, mas o fato é, outubro e novembro é importante você estar presente nos cafés. Amém, Deus? Glória a Deus. Também queremos agradecer e orar pela vida do pastor Raju, que ficou aqui no Brasil quase 3 meses, sempre quando vem aqui é profeta de Deus, e por causa da pandemia ficou, please, my friend. Ficamos aí um bom tempo, né, de pandemia, e ele não pôde vir ao Brasil, mas esse tempo que ele voltou aqui, um tempo de qualidade, esteve aqui na nossa cidade, ministrando na maioria das igrejas aqui, como homem de Deus que é, e que Deus possa continuar abençoando a Índia, Deus possa continuar resplandecendo sua graça sobre ele. E em março, né, ele vai para a Europa, março, né? E em março ele vai para Portugal, Espanha, França, aquela região toda lá. Louvado seja Deus, Senegal for na Europa também, em nome de Jesus. Nós vamos agradecer a Deus. Só aqui o bispo de volta, pastor da casa, já dá as honras também de agradecer pelo café, apresenta o rádio em oração e nos despede em nome de Jesus. Em oração, meus irmãos, agradecer a todos vocês que vieram ao convite. Deus abençoe a todos, tá bom? E ao finalzinho, nós irmãos preparamos de novo aí o café. Pode voltar aqui. Isso. Pastor Cosmira, toda a equipe, as irmãs que ajudaram, pastor Cris como presidente. Eu convido que agradecendo a todos vocês, tá bom, meus irmãos? Em nome de Jesus, cada um que participou diretamente ou indiretamente. Esteja bom para cá, meus irmãos, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos ao iniciar, transcorrer, concluir essa reunião maravilhosa de comunhão. Como que o Senhor usou o teu filho, pastor Éder, uma palavra tão forte que tocou no nosso espírito, na nossa alma, nosso corpo está impactado. Neste momento, apresentando a vida do céu, pastor Racho, pelo período que ele esteve aqui conosco, nesta casa também, pregou, ministrou cura, foi uma bênção. E aqui o Senhor, neste momento, Deus está se despedindo aqui no Guarujá e também no Brasil. Leva em paz ao seu país, à sua família. Ao chegar ali, Senhor, cumprir o seu descanso, dá continuidade na tua chamada. E ao retornar para a Europa, Senhor, use o teu filho de forma sobrenatural. De uma forma de que essa unção que está nele cada dia mais seja multiplicada. Glorifique, exalte o nome do Senhor. Desperte o teu povo em paz. Dê um bom retorno. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. A paz, a